A paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui, o irmão Anselmo Lorival, aqui da comunidade, ministério esse conhecido por Nova CCB. O nosso trabalho também é o Projeto Resgate. O Projeto Resgate nada mais é, irmão, do que um convite que nós fazemos para a reunião cristã, né? Aquelas pessoas que por um motivo ou outro têm afastado de algum ministério, não importa o ministério A, B, C, D, nós desejamos e fazemos um convite a você para fazer parte desse ministério, para visitar esse ministério. Nossa intenção é que você encontre de novo uma comunhão com Cristo, né? Ainda que a fé é um dom dado por Deus e a salvação individual, mas a palavra de Deus manda que a gente nos ajuntemos, né? O povo de Deus, os filhos de Deus, tem que andar junto, né? Por isso que você leva irmãos, né? Se você tem irmão, porque tem outras pessoas que é irmão seu, né? Então, o próprio Jesus falou assim: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles para a vontade do meu Pai. Se você faz a vontade de Deus, irmão, você é meu irmão. Então, por isso que eu faço esse convite. Não tem como um ministério desligar você do corpo de Cristo, simplesmente, né? O que faz nós desligarmos de Cristo é quando nós negamos, não confessamos ele como Salvador, não recebemos ele como nosso guia, assim por diante. Divergência no ministério sempre vai ter, irmão. Se você procurar um irmão ali que já foi no ministério A, B, C, Assembleia, Congregação, Deus, Amor, Universal, não importa o ministério, sempre vai ter alguém ou que foi injustiçado, ou porque não entendeu aquele propósito daquele ministério, ou não concorda com certas coisas do ministério, né? Mas uma coisa nós temos que concordar, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o Messias, o enviado, né? Vou falar em Jesus Cristo, né? Convido você, sábado, dia 6, vamos ter uma inauguração em Goiás, uma nova comunidade ali, né? E dia 7 vai ter um outro culto, né? E vai ser realizado um batismo. Inauguração da Casa de Oração em Goiás, Trindade, né? Às 19h30. Irmão, aqui tem uma mensagem da Palavra de Deus que eu gostaria de ler, que fala justamente sobre Jesus. Pois ele fala assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, né? O homem, Cristo Jesus. Jesus Cristo, nosso mediador. Jesus é tudo na nossa vida, irmão. Então, as pessoas no mundo, irmão, quando ouvem falar de Jesus, o nome de Jesus, devido às festas, a mente que ele vem lá, daquele menino na manjedoura, nasceu ali num estábulo, né? E veio os reis magos, porque é muito comemorado nesse mês de dezembro, Natal. Vamos falar muito do nascimento de Jesus, né? O bebê nascido na manjedoura. Então, aquele que costuma ver, fala o presépio, né, durante essas festas natalinas, para ele é essa figura histórica. O mundo festeja esse Jesus, né? Mas nós que somos crentes em Jesus Salvador, nós temos certeza que ele, Jesus, é o Filho de Deus, é o enviado, é o prometido, aquele que Deus mandou, né, para que o homem fosse salvo. Então os crentes têm esse Jesus como seu Salvador. Se você tem esse Jesus como Salvador, essa palavra é para você. Mas eu conheço só o Jesus histórico, também essa palavra é para você. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem, Jesus, ele é o nosso mediador. Ele é o nosso guia. Ele que nos apacenta, ele que nos alimenta, ele que nos ajuda, ele que nos salva. Jesus Cristo, né? Então, através de que ele nos salvou? Através do sacrifício. Porque diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, né? Para que salvasse. E todo aquele que crê em Jesus é salvo, irmão. Então, se você crê em Jesus, você é um salvo. Vivemos uma jornada, né? Uma travessia dessa vida para chegar ao ponto final, que é a salvação, para nós receber a salvação de um corpo glorificado. Então Jesus mostrou a nós, pela palavra, aquilo que ele veio fazer e o que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus, você precisa de Jesus na sua vida. Então, irmão, para você que precisava da cura, Jesus veio para ser o seu curador,
ser o seu libertador. Aqueles que estavam sozinhos, ele veio ser o seu consolador. Jesus se tornou um amigo fiel para aqueles que precisam de ajuda em uma situação extrema. Receber a proteção e a libertação por meio de Jesus Cristo, o qual tem sido, vamos dizer assim, inevitável a sua presença na nossa vida. Sem Jesus não somos nada. Nós que o conhecemos, não podemos viver mais sem Ele. Temos que estar com Jesus. Então eu pergunto para você que ouviu essa mensagem, o que Jesus significa para você? Um curador, um salvador, um libertador, um apoio, né? Um companheiro? Então essa é a mensagem. Porque se você quer ter uma intimidade com Deus, é só através de Jesus. Ainda que você dobre o seu joelho e fala, Deus, se não tiver Jesus no meio, Ele não vai ligar, porque é um só mediador, né? Tanto nas questões espirituais, Jesus é o nosso mediador. E até nas situações materiais, humanas, necessárias, né? Nós confiamos nele também em tudo. Pedimos a Ele a proteção, a bênção, a interferência, confiamos nele, confiamos no Senhor Jesus. Diz ele, fala assim, vida minha os cansados e oprimidos, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quem caminha com Cristo anda, vamos dizer assim, sem fardo, sem peso, anda cabeça erguida, porque Cristo é o nosso Consolador, é o nosso Libertador. Você precisa de Jesus? Eu preciso, irmão. Então eu te convido você para a nossa reunião cristã. Você é bem-vindo a participar das reuniões. Venha fazer parte desse corpo de Cristo, né? Onde temos Cristo como cabeça. Ele que nos governa, nos orienta. Todos nós. Meu irmão, todas as pessoas precisam de Cristo, irmão. O homem mais sábio, o engenheiro, o médico, o advogado. Irmão, você acha que aquele homem não precisa? Precisam de Cristo. O ser humano sem Cristo não é nada, sem Deus não é nada. Então é necessário nós ter essa comunhão com o Senhor Jesus. E como é que nós temos essa comunhão? Quando nós cremos no seu sacrifício, nós cremos na sua missão, nós cremos que Ele fez uma aliança, quando derramou o seu sangue ali na cruz. Ele está fazendo uma aliança, e essa aliança, ela acontece quando a gente cremos nele, né? E obedecemos o seu mandamento. Então, se você obedeceu, venha fazer parte dessa aliança que é Cristo Jesus. Essa mensagem, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, compartilhe e divulgue esse vídeo, me ajude a divulgar o Evangelho, falar de Jesus, falar do Salvador. É importante, irmão, a gente divulgar a palavra de Deus, falar que Jesus cura. Algumas pessoas ficam aí falando de Jesus e os outros ficam assim, meu Deus, falar de Jesus, eu não tenho entendimento, irmão. Essas pessoas estão certas, ainda que pregue sem entendimento, mas pregue que Jesus é o Salvador. E muitos que têm entendimento, têm luz, têm entendimento, conhecem a Escritura, mas não prega Jesus, não fala de Jesus. Questiona a palavra de Deus, né? Faz debates intermináveis sobre a sabedoria da palavra de Deus. Mas o mais importante, não anuncia Cristo, não fala do Salvador, não fala de Jesus. Então, eu quero falar de Jesus. Venha fazer parte desse ajuntamento, onde nós queremos glorificar, engrandecer a Deus através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem, que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.